Cumprimento a todos com a paz de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Para quem está nos assistindo pela primeira vez, eu sou Jorge Levi, congrego na Assembleia de Deus de Prados, Minas Gerais. O canal Jorge Levi está apresentando Momento EBD, no qual estamos comentando as lições bíblicas editadas pela CPD. Nós estamos no terceiro trimestre de 2025, cujo tema é A Igreja em Jerusalém, Doutrina, Comunhão e Fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. Estamos na lição 11, que tem por título Uma Igreja Hebreia na Casa de um Estrangeiro. E o texto áureo. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo? Atos capítulo 10, versículo 47. E a verdade prática. O episódio da igreja hebreia na casa do gentio Cornélio demonstra que Deus não faz acepção de pessoas. E a leitura bíblica em classe está em Atos, capítulo 10, versículo de 1 a 8, depois o versículo 21 e o versículo 23, depois o versículo 44 ao versículo 48. Não vamos estar lendo para poder ganhar tempo. Vamos para a introdução. Nesta semana estudaremos sobre como a igreja judaica de Jerusalém deu um passo gigantesco quando foi chamada por Deus para compartilhar sua fé com pessoas de outras nações. O apóstolo Pedro foi escolhido divinamente para pregar as boas novas da salvação para os gentios, o que na época não era aceitável. Atos 10 é uma das mais impressionantes histórias da Bíblia, onde fica evidente o grande amor e a graça de Deus em salvar todos aqueles que demonstrem fé na pessoa do seu bendito Filho, Jesus Cristo. Lucas destaca em seu livro que os gentios foram salvos e receberam o dom do Espírito, da mesma forma que os judeus do Pentecoste. O capítulo 10 de Atos dos Apóstolos marca um divisor de águas na história da igreja primitiva. Pela primeira vez o Evangelho ultrapassa as fronteiras as fronteiras étnicas, culturais, avançando, alcançando um gentio, Cornélio, um centurião romano, piedoso, temente a Deus. A visita de Pedro à casa de Cornélio não foi apenas um encontro entre homens de fé, mas um sinal claro de que o reino de Deus estava aberto a todos os povos, sem exceção de pessoa. Esse episódio revela como a igreja hebreia, nascida em Jerusalém, profundamente enraizada nas tradições judaicas, foi chamada a romper barreiras e abraçar a missão universal de Cristo. A casa de um estrangeiro tornou-se então um palco de uma revolução espiritual. O Espírito Santo foi derramado sobre os gentios, assim como havia sido sobre os judeus no Pentecoste. A mensagem é clara, poderosa. Deus não faz distinção entre pessoas. A salvação é oferecida a todos que creem, independentemente da sua origem. E essa verdade desafia o preconceito, amplia horizontes e nos convida a viver uma fé inclusiva e acolhedora e missionária. E a palavra-chave, aceitação. Vamos para o primeiro tópico, a revelação de Deus aos gentios. E o primeiro subtópico, a visão de Cornélio.
Cornélio, um centurião romano da cidade de Cesareia, orava por volta de 3 horas da tarde, quando teve uma revelação de Deus. Ele viu um anjo de Deus. Não é incomum nas páginas da Escritura Deus se revelar por meio de anjo. Contudo, essa revelação se distingue de outras por conta do seu propósito: a inclusão do gentio à igreja do Senhor. Cornélio era um homem que tinha desejo de salvação, pois mesmo sendo um gentio, era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa. No entanto, isso não era suficiente para salvá-lo. Ele precisava ouvir acerca da mensagem da cruz, e o anjo de Deus estava ali para instruí-lo a como fazer, não sendo a pregação do Evangelho missão para um anjo. Cornélio foi instruído a chamar o apóstolo Pedro para fazer isso. Aqui nós vemos que Cornélio, que era um centurião romano da corte italiana, residente em Cesareia, apesar de ser um gentio, ele era descrito como piedoso, temente a Deus, generoso com os pobres e constante em oração. Ele vivia constantemente em oração. Esse perfil já revela que Deus estava trabalhando em seu coração, antes mesmo da revelação direta. Por volta da hora nona, que é a cerca de 3 horas da tarde, Cornélio teve uma visão clara e ele viu um anjo do Senhor que o chamou pelo nome. O anjo declarou que suas orações e esmolas havia subido como memorial diante de Deus. Ele foi instruído a enviar homens a Jope para buscar Simão, chamado Pedro, que estava hospedado na casa de um curtidor chamado Simão, junto ao mar. E essa visão não apenas confirma que Deus ouve e responde àqueles que o buscam com sinceridade, mas também mostra que a iniciativa da inclusão do gentio partiu do próprio céu. O Cornélio não era judeu, mas Deus o escolheu para ser o primeiro gentio convertido após o Pentecostes. E a visão mostra que Deus não está limitado por fronteira ética ou religiosa. Cornélio obedeceu sem hesitar, revelando um coração pronto para a verdade. E essa preparação divina culmina no encontro com Pedro, que também recebe uma visão paralela. E juntos eles protagonizaram um momento que redefine os limites da comunidade cristã. Vamos para o segundo subtópico: a experiência espiritual de Pedro. Assim como Cornélio, Pedro também teve uma revelação. Pedro teve uma experiência espiritual com visão e revelação divina que o deixou perplexo. Deus sabia do impacto que a missão na casa do gentio Cornélio teria sobre as convicções de Pedro, e por isso, por meio dessa experiência espiritual, o prepararam para que viria pela frente. Pedro levaria as boas novas do Evangelho a um povo que para ele estava excluído do plano salvífico de Deus. Ele sentiu o caráter excepcional dessa revelação e achou por bem levar consigo outros 6 irmãos judeus naquela missão. Essa visão foi um choque teológico para Pedro, até porque Pedro, como judeu devoto, ele seguia as leis alimentares da Torá, com rigor. Mas Deus estava usando essa imagem para quebrar barreiras culturais e espirituais. Não se tratava apenas de comida, mas de pessoas. Deus estava ensinando que os gentios não deveriam mais ser considerados impuros ou excluídos. Pedro foi preparado para receber Cornélio,
e a sua família como irmãos na fé. Pedro não apenas viu algo, ele foi transformado. Ao chegar à casa de Cornélio, ele faz uma das declarações mais revolucionárias do Novo Testamento. Pedro, o apóstolo judeu, reconhece que a graça de Deus é para todos, sem distinção. Pedro, acompanhado por alguns irmãos de Jope, chega à casa de Cornélio, em Cesareia. Cornélio, cheio de expectativa, já havia reunido seus parentes, amigos mais íntimos para ouvir o que Deus tinha a dizer por meio de Pedro. Ao ver Pedro, Cornélio prostra os seus pés, mas Pedro levanta imediatamente, dizendo: levanta-te que eu também sou homem. Está lá em Atos capítulo 10, versículo 26. E esse gesto revela a humildade de Pedro e a correção teológica. A glória pertence somente a Deus. Em Atos 10, de 34 e o versículo 35, Pedro declara: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoa, mas que Ele é agradável àquele que em qualquer nação o teme e pratica o que é justo. Pedro então anuncia o Evangelho de Jesus Cristo, sua vida, morte e ressurreição e o perdão dos pecados para todos os que creem. Enquanto Pedro ainda falava, o Espírito Santo caiu sobre todos que ouviam. Os judeus que estavam com Pedro, todos que ouviam. Então nós vemos que eles ficaram maravilhados ao ver que os gentios também receberam o Espírito, pois falava em línguas e glorificava a Deus. Pedro então aqui pergunta: pode alguém recusar a água do batismo aos que receberam o Espírito Santo como nós? É assim que Cornélio e a sua casa foram batizados, tornando-se os primeiros gentios oficialmente integrados à igreja. Essa experiência espiritual é um convite à inclusão radical e à quebra de preconceitos religiosos. Vamos para o terceiro subtópico: a urgência da pregação do Evangelho. Deus ainda pode revelar alguém ao seu plano salvífico de forma excepcional, inclusive usando anjos eleitos, como fez na casa de Cornélio. Contudo, essa não é a maneira usual do Senhor trabalhar, a partir da verdade bíblica de que Deus quer salvar todos. A igreja deve levar adiante a grandiosa missão de pregar o Evangelho a toda criatura. Paulo afirmou que Deus achou por bem salvar os que creem por meio da pregação. Devemos, portanto, pregar. Não é preciso ninguém ficar esperando um anjo comissioná-lo a pregar o Evangelho. Deus já fez isso. Aqui a visita de Pedro à casa de Cornélio revela que Deus está sempre um passo à frente, preparando corações e conectando caminhos. Mas para que a salvação alcance os pedidos, é necessário que alguém pregue. Como escreveu Paulo, como virão se não há quem pregue? Romanos 10, 14. E a proclamação do Evangelho é urgente, pois o tempo é incerto. Não sabemos dia nem hora da volta de Cristo. Cada momento é uma oportunidade de poder de pregar o Evangelho, que é uma oportunidade que não se repete. As pessoas estão morrendo espiritualmente. Muitos vivem sem esperança, sem conhecer a graça de Deus. E a mensagem do Evangelho é vida para os que estão em treva. A salvação é eterna. O Evangelho não é apenas uma boa notícia, é única notícia que transforma destino eterno. A missão é nossa. Não podemos esperar que alguém mais compartilhe. O chamado pessoal é intransferível. Seguimos o exemplo de Pedro. Pedro poderia ter hesitado. Afinal, entrar na casa de um gentio era um tabu para um judeu. Mas ele obedeceu à voz de Deus, superou seus preconceitos e pregou com ousadia. O resultado foi uma família
inteira foi salva e o Espírito Santo foi derramado. Pregamos porque amamos, porque sabemos que o Evangelho é poder de Deus para a salvação, conforme está lá em Romanos, capítulo 1, versículo 16. Chegamos agora ao segundo tópico, a salvação dos gentios. E o primeiro subtópico é a pregação aos gentios. Pedro recebeu a missão de pregar para o Cornélio na sua casa. Sua pregação é totalmente cristocêntrica, sempre apontando para a cruz de Cristo. Assim podemos perceber alguns eixos principais que sua mensagem percorria. Primeiramente, Deus ama todos. Todas as pessoas, quer judeus, quer gentios, são objeto do amor de Deus. Em segundo lugar, Deus quer salvar todos. Deus não somente ama a todos, mas quer salvar a todos. Pedro agora reconhece que a salvação não é apenas para os judeus que guardam a lei, mas também para todo aquele que em qualquer nação o temem. Em terceiro lugar, Cristo é o Senhor de todos. Cristo é o centro do Evangelho. Ele é o eixo em torno do qual todas as bênçãos espirituais se encontram. Estar em Cristo é estar salvo. Não estar em Cristo é não estar salvo. A conversão de Cornélio e a sua casa marca o início oficial da inclusão dos gentios na comunidade cristã. Até então o Evangelho havia sido pregado majoritariamente aos judeus e prosélitos. Mas agora Deus revela que a salvação é para todos os povos, sem distinção. Pedro, um judeu devoto, é escolhido para dar esse passo ousado. Sua visão do lençol e o encontro com Cornélio o leva a declarar: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Está lá em Atos 10, 34. E esse versículo é um marco teológico. E Pedro reconhece que Deus está chamando o gentio e que o Evangelho deve ser pregado a todos, independentemente de origem, cultura ou status social. O Espírito Santo confirma a missão. O derramamento do Espírito Santo sobre o gentio, antes mesmo do batismo, é uma prova divina de que eles são aceitos por Deus. Isso quebra qualquer resistência cultural ou religiosa que pudesse existir. E a missão aqui se torna universal. A partir desse momento, a igreja começa a entender que a sua missão não é local, mas global. Como Jesus havia dito em Atos 1:8, Pedro abre a porta e Paulo mais tarde escancara, dedicando seu ministério à evangelização do gentio. Quase um terço do livro de Atos é dedicado a essa expansão. Vamos para o segundo subtópico, a conversão dos gentios. A mensagem da cruz é um chamado ao arrependimento. Todos os que arrependidos creem em Cristo serão perdoados e, portanto, salvos. Na sua soberania e graças a Deus havia incluído no seu plano de salvação todos os não-judeus que arrependido professaria o nome do Senhor Jesus. Ninguém é salvo à força, é preciso crer em Cristo para receber a salvação. Tanto o judeu quanto o gentio necessitam se arrepender para ser salvo. Os judeus acreditavam que o privilégio da salvação era a exclusividade deles e que, portanto, o gentio estava excluído. O Criador havia mostrado que isso era um erro. Posteriormente, os judeus convertidos reconheceram, maravilhados, que Deus, por meio do arrependimento, abriu a porta da fé para o gentio. Portanto, ele salvou os gentios que demonstraram fé em Jesus e se arrependeram de seus pecados. A convicção de Cornélio aqui não foi apenas um evento isolado. Foi um início de uma nova era. Até então, o cristianismo era visto como uma extensão do judaísmo.
E aqui então vemos aqui que a conversão de Cornélio, ele não foi um fato isolado e não era restrito aos descendentes de Abraão, mas Deus, em sua soberania, escolheu um centurião romano para mostrar que a salvação é para todos os povos. Uma quebra de paradigmas, podemos dizer assim. Cornélio era gentio, romano, e vivia fora das tradições judaicas. Mesmo assim, Deus o considerou digno de receber o Evangelho. Pedro, ao entrar em sua casa, rompeu com séculos de separação religiosa e cultural. O Espírito Santo foi derramado sobre os gentios, antes mesmo do batismo, provando que Deus não faz distinção entre judeus e não judeus. Enquanto Pedro ainda falava essas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos que ouviam a mensagem, pois ouviram falar em línguas, exaltando a Deus. Então Pedro ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. E esse momento é comparável ao Pentecostes. Mas agora foram fora de Jerusalém e entre os gentios. E como Deus estivesse dizendo: o que fez entre os judeus, agora também faça entre todas as nações. A igreja se torna verdadeiramente universal. O Evangelho deixa de ser uma mensagem étnica e passa a ser uma mensagem de reconciliação global, e a conversão dos gentios inaugura a missão que Paulo irá expandir por todo o Império Romano. A conversão dos gentios nos desafia, primeiramente, a remover barreiras que ainda existem, seja cultural, sociais e religiosas, e também reconhece que Deus está agindo fora dos nossos ciclos e anunciar o Evangelho com ousadia, sabendo que o Cornélio, esperando por uma palavra de vida, então aqui a igreja se torna verdadeiramente universal. Vamos para o terceiro tópico: o Espírito derramado sobre o gentio. No primeiro subtópico, o Espírito prometido. O batismo no Espírito Santo, experimentado pelo gentio na casa de Cornélio, foi um dos fatos mais marcantes que aconteceu nos dias da igreja primitiva. Anos mais tarde, durante o primeiro concílio da igreja em Jerusalém, Pedro faz referência a esse fato como sendo uma das promessas feitas por Deus aos gentios. Assim, o recebimento do Espírito Santo, incluindo a experiência pentecostal do batismo do Espírito Santo, era a bênção de Abraão, feita aos gentios. Pedro já havia dito, citando a promessa do profeta Joel, que o batismo no Espírito Santo era uma promessa de Deus a toda a carne. A promessa, portanto, não se limitava mais aos anjos, nem tampouco a uma classe especial, reis, profetas e sacerdotes, mas a todo quanto o nosso Deus chamar. Eu, você e todos os que creem em Cristo somos contemplados com essa promessa de Deus. Desde os tempos dos profetas, Deus havia prometido derramar seu Espírito sobre toda a carne, conforme está em Joel 2,28, que acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Jesus reafirma essa promessa em várias ocasiões. Em João 14, 16 e 17, ele diz: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, o Espírito da verdade. Em Atos 1, 8, mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minha testemunha até os confins da terra. Essa promessa não era apenas para os judeus, mas para todos que arrependessem e crescem no Evangelho. Na casa de Cornélio, o Espírito Santo foi derramado espontaneamente antes mesmo do batismo. E isso surpreendeu os judeus presentes, pois era a confirmação de que Deus havia
aceitado o gentio como seus filhos. O Espírito Santo caiu sobre todos que ouviam a palavra. Então você vê aqui em Atos 10, 44. Então esse derramamento foi acompanhado por sinais visíveis, como o falar em língua e a glorificação de Deus. Exatamente como no Pentecoste. Era o mesmo Espírito e a mesma promessa agora cumprida entre os gentios. O Espírito Santo é o selo da salvação, conforme está aí Efésios 1, 13. E ele é o Consolador que guia, ensina e fortalece os crentes. Então sua presença é a evidência da inclusão plena do reino de Deus. A promessa do Espírito continua viva. Ela não foi dada apenas para os apóstolos ou para os primeiros convertidos, mas para todos os que creem. Sua atuação é contínua, dinâmica e transformadora. Chegamos agora ao segundo subtópico, o Espírito recebido. Como vimos logo após o gentio ter recebido a palavra de Deus, isto é, ser convertido à fé cristã, o Espírito Santo foi derramado sobre os crentes gentios de Cesareia. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto tinha vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Esse derramamento do Espírito veio acompanhado pela evidência física do falar em outras línguas, e a expressão de louvor que aparece aqui como um padrão já aceito pela comunidade cristã, porque os ouviram falar em língua e magnificar a Deus. O momento em que o Espírito Santo é derramado sobre os gentios, em Atos 10, é um dos mais marcantes da história da fé cristã. Não foi apenas uma confirmação divina, foi uma revolução espiritual. O Espírito que havia sido prometido por Jesus e derramado sobre os judeus no Pentecoste, agora alcança os gentios. E sem mediação, e sem rituais, e sem barreiras. Enquanto Pedro ainda falava essas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos que ouviram a mensagem. Então nós vemos aqui a característica do Espírito recebido. Primeiramente, é espontâneo. O Espírito veio antes mesmo do batismo, mostrando que Deus age soberanamente. Era visível, então os gentios falaram em línguas e glorificaram a Deus. E como no Pentecoste que havia acontecido. Inclusive, não houve distinção. Era uma inclusão, então, entre os judeus e os gentios. Todos foram igualmente tocados. Era transformador. A presença do Espírito confirmou que aquele gentio era agora parte do corpo de Cristo. Pode alguém recusar a água do batismo aos que receberam o Espírito Santo como nós? Essa pergunta é retórica, mas poderosa. Pedro entende que o Espírito é o selo da aceitação divina e que não há mais espaço para exclusão. O mesmo Espírito que foi recebido naquela casa em Cesareia está disponível hoje para todos que creem. Ele habita em nós, conforme está em 1 Coríntios 6, 19. Ele nos guia em toda a verdade, João 16, 13. Ele nos capacita para a missão, Atos 1, 8. Ele nos transforma à imagem de Cristo, 2 Coríntios 3, 18. Receber o Espírito não é apenas uma experiência emocional, é uma mudança de identidade, uma adoção espiritual, uma capacitação divina para viver como filhos e testemunhas. Chegamos agora ao terceiro subtópico, um Pentecoste visto e ouvido. Posteriormente, quando questionado e censurado por outros judeus por ter ido à casa de um gentio em Cesareia, Pedro usou a experiência pentecostal ocorrida na casa de Cornélio como argumento a favor da autenticidade da fé gentílica. Na argumentação
de Pedro, o gentio havia recebido a mesma experiência pentecostal que eles haviam recebido no dia de Pentecostes, inclusive com a manifestação do fenômeno das línguas. Em outras palavras, o Pentecostes gentílico, assim como o Pentecostes judaico, foi marcado pela experiência do Espírito. Em ambos os casos, foi um Pentecostes visto e ouvido. Os judeus presentes viram os gentios sendo tomados pelo Espírito. Foi uma manifestação visível, inegável, que quebrou o preconceito e confirmou a ação divina. Era impossível negar que Deus estava ali, agindo com poder. O gentio falava em outras línguas e glorificava a Deus, exatamente como os discípulos no Pentecostes, em Atos 2. Os judeus da circuncisão ficaram maravilhados, pois ouvia com clareza que o Espírito havia sido derramado sobre aqueles que até então era considerado de fora. E esse evento mostra que o Espírito Santo não está preso a lugares, tradições e rituais. Ele se move onde há fé, quebrando barreiras, revelando o coração, inclusive, de Deus. Em Jerusalém, o Espírito veio sobre judeus. Em Cesaré, o Espírito veio sobre os gentios. E ambos os casos foi visto e ouvido, para que ninguém tivesse dúvida de que Deus estava agindo. Chegamos na conclusão. A graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todas as pessoas. A missão da igreja na casa do gentio Cornélio mostra como o amor de Deus pode alcançar todas as pessoas, independentemente de cor e raça, que abre o seu coração e a poderosa mensagem da cruz. Aqui também vemos que a fé evangélica não é algo subjetivo, mas marcada pela ação e presença real do Espírito Santo na vida daquele que crê. Chegamos no final, aqui, a narrativa aqui, nessa conclusão que nós já estudamos aqui, em Atos 10, nos conduz da oração solidária de Cornélio, a pregação a ousada de Pedro, culminando em um Pentecoste fora de Jerusalém, visto e ouvido por todos. O Espírito Santo derramado sobre os gentios não apenas confirmou a fé dele, mas redefiniu os limites da comunidade cristã. Deus prepara corações antes mesmo da pregação, como fez com Cornélio. A obediência de Pedro abriu portas que jamais seriam abertas por tradição ou religião. O Espírito Santo é o selo da inclusão divina, e a sua presença não respeita a fronteira humana. A missão da igreja é universal, não há povo, cultura ou casa onde o evangelho não possa entrar. Esse capítulo nos desafia a viver uma fé sem muro, uma missão sem exceções e uma comunhão sem preconceito. Uma casa de um estrangeiro tornou-se templo e o estrangeiro tornou-se irmão. Louvado seja Deus. Chegamos no final mais dessa lição. Que todos tenham um excelente estudo, aprendizado, e que esse sirva de apoio para todos aqueles que sabem que a salvação não é restrita a um grupo A, B, mas é para todos. Deus abençoe a todos, fica todos na paz de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Amém.